Que bom que você está nos acompanhando em casa. Que bom que você vai assistir mais pra frente também. Nós vamos dar então continuidade no nosso estudo bíblico no livro de Apocalipse. Então abra suas Bíblias hoje em Apocalipse, no capítulo 2, do verso 18 ao 29. Apocalipse, capítulo 2, do verso 18 ao 29. É um texto bem longo hoje, tá? Esse é um texto bem longo, então o estudo vai ser bem longo também. Todos acharam? Brincadeira, tá? Vai ser o tempo normal de sempre. Assim diz a palavra do Senhor: ao anjo da igreja de Tiatira, escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, quem tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que esta mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira e todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente conserve o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como eu também recebi autoridade de meu Pai, e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Para quem está aqui, vamos colocar de pé mais uma vez. Vamos continuar com uma oração. Senhor, mais uma vez eu te agradeço, Senhor, por estar presente aqui, para trazer a Tua palavra, Senhor, para aplicá-la plenamente, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família e agora sobre a igreja aqui, Senhor. Ajuda, Senhor, os meus irmãos, ajuda os ouvintes, ajuda aqueles que escutarão esse estudo a compreendê-la, a entendê-la e principalmente, Senhor, a praticá-la em nossas vidas. Por isso dependemos totalmente do Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Ok, vocês viram que é um texto bem longo, certo? Tá, uma breve introdução então. A maior das cartas, essa é a maior das cartas, é dirigido a menos importante das cidades. A maior das cartas, em texto mais longo, é dirigido à menor das 7 cidades. Tiatira não era nenhum centro político ou religioso. A sua importância era apenas comercial. Ela ficava no caminho por onde viajava o correio imperial. Então, por esse caminho se transportava todo o intercâmbio comercial entre a Europa e a Ásia. Não era uma cidade relevante, como Éfeso, como Esmirna, mas Tiatira era sede de vários grêmios do comércio importantes: lã, couro, linho, bronze, alfaiates, vendedores de púrpura. Então, era uma cidade de comércio e havia vários grêmios. Não é o grêmio que o pastor torce, não existia nessa época. Mas o que significa a palavra grêmio quando eu falo aqui? Era uma comunidade ou corporação cujos membros eles são subordinados
ao mesmo regulamento, como se fosse um clube. Nas escolas antigamente tinha os grêmios, se eu me recordo. Então era uma reunião de pessoas com interesses em comum. Então seria quase impossível ser comerciante na cidade de Tiatira se você não participasse em algum desses grêmios. Você tinha que fazer parte de um desses grêmios para você ser comerciante. Não participar de um desses grêmios era um suicídio comercial. Era você perder as esperanças de prosperar no seu comércio. Aqui em Papanduva não tem, né? Que bom, né? Ok. Preste atenção. Interessante que cada grêmio, eles tinham em particular uma divindade que eles seguiam. É que nem os times de futebol. Cada um tem um bicho de estimação, eu acho. Qual que é do Grêmio, pastor? Não tem? Palmeiras é porco, né? Não sei. Palmeiras é porco. Flamengo é o que? Urubu. Tá, Internacional o que, pastor? Saci. Tá. Tô brincando, pastor. Fica bravo comigo. É torcedor do Internacional. Tá. Então cada grêmio tinha uma sua divindade particular. E nessas reuniões que eles faziam, haviam banquetes com comida sacrificada a esses ídolos. E depois essas festas acabavam em imoralidade. Tudo que não presta rolava ali no final dessas festas. Mas a pergunta é: o que os cristãos naquela época eles deviam fazer em meio a essas circunstâncias? E se fosse eu e você nesse contexto, o que você faria? O que você faria? Você manteria a consciência pura, limpa, ou você entrava no esquema para você prosperar no seu comércio? Manter a consciência pura ou você se sujeitar a esse esquema? Entrar no grêmio e adorar algum tipo de ídolo. Resumindo, esse vai ser o título de hoje. Você vai ser santo ou esperto? Será que nós somos o quê? Santo ou esperto? Lembrando que santo não é que nós vamos cometer falha, mas é separado. Nós somos um povo separado, escolhido, geração eleita, sacerdócio real. Agora, esperto, a gente usa muita palavra. Aquele espertinho furou a fila. Aquela espertinha aprontou, mas tem aquela carinha de anjinho. Olha o espertinho fazendo isso. O esperto, ele dá um jeito de se safar. O esperto, ele está em cima do muro, mas colhe aqui e colhe lá. E acha que está se dando bem. Esse é esperto. Nessas circunstâncias, como será que o povo ali estava agindo? Qual deve ser a posição do cristão? O que o cristão tem que fazer em meio a essas circunstâncias? Ele sai do grêmio, perde a sua posição, a sua reputação, o seu lucro financeiro e ainda pode perder o seu comércio? Ou, se ele permanece nessas festas idólatras, ele nega simplesmente o quê? A fé em Cristo, permanecendo nessas festas imorais. Nessa situação, chega então a Jezabel. Fingiu saber a solução. E engraçado que geralmente quando você está numa situação difícil, uma situação apertada, que você tem que tomar uma decisão, fazer certo ou errado, parece que é que nem o pastor falou no culto de domingo. Chega o secretário do capeta, né? Secretários. Eles vêm apresentando uma outra solução que não precisa sacrificar aqui e nem aqui. Você pode ficar ali em cima do muro, né? E olha qual a solução então que ela traz. Disse ela: para vencer a Satanás é preciso conhecer as coisas profundas de Satanás. Para você vencer, você precisa conhecer mais. Precisa participar dessas festas. Não se pode vencer o pecado sem conhecer profundamente o pecado pela experiência. Você tem que ter experiência. Aí você vai saber lidar com a situação. E é dentro dessa cultura que está a igreja de Tiatira. Era uma igreja forte, era uma igreja dinâmica, era uma igreja crescente.
Aos olhos de qualquer observador humano, qualquer pessoa, era uma igreja vibrante, amorosa, cheia de atitude. É aquela igreja que você passa, é uma igreja nova, bonita, edificada. As pessoas estão vindo e saindo e fazendo obras. Isso aos olhos do homem. Mas com base no texto, nós vamos observar como Jesus olhava para essa igreja. O olhar de Cristo sobre essa igreja. No verso 18 ao 19, eu vou ler de novo. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, quem tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras, ao contrário de Éfeso, que tinha perdido o seu primeiro amor. Aqui nós vemos uma igreja dinâmica, com muito mais obras do que o início. Se nós parássemos só aqui, nossa, que igreja boa, tudo de bom, está fazendo mais do que fazia no princípio. Qual o problema? Nós vamos ver a seguir. Cristo está analisando e nos mostrando através da sua palavra. No verso 20, diz assim: tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Nós vemos aqui agora, com base no texto, sobre o olhar de Cristo, uma igreja tolerante ao pecado, uma igreja que tolerava o pecado, ensinamentos heréticos, permitia pessoas trazerem ensinos errados, e Jesus reprova isso. Vocês podem estar fazendo tudo, fazendo obras, sendo dinâmicos, mas do que adianta? Vocês estão tolerando o que eu não tolero. Vocês estão tolerando a prática do pecado. E no verso 21, continuando, diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. O que Cristo vê aqui? Nós vemos uma igreja agora confrontada por Jesus. Cristo, além de ver que essa igreja está fazendo mas ele tem algo contra, está tolerando o pecado. Mas Cristo não traz o juízo imediatamente, ele chama ao arrependimento, ele confronta. Ele não é aquela pessoa, Cristo não é aquelas pessoas que muitas vezes veem o pecado, não fazem nada, vão para casa, murmuram, no dia seguinte dá um tapinha nas costas do fulano, tudo bem? E nada. Como eu falei, deixa a pessoa caminhando e sorrindo rumo ao inferno e não faz nada para impedir. Cristo, ao contrário, confronta o pecado e dá oportunidade à igreja de se arrepender. No verso 24 ao 25 diz assim: digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês, tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Isso aqui, a gente vai se basear mais nesse versículo. Os outros versículos eu já passei em estudos anteriores que falam sobre apostasia, sobre heresia, mas vamos nos concentrar aqui. O que Cristo está vendo aqui no verso 24 ao 25? Vê uma igreja encorajada a ser fiel. Cristo vê a igreja, uma parte, o remanescente, ele encoraja a ser fiel apesar da apostasia dos outros. Resumindo, apesar da igreja tolerar, não eram todos. Haviam membros fiéis que não seguiam essa falsa doutrina, e Cristo os encoraja. Primeiro vamos entender o que é apostasia. Significa rejeitar a Deus. Quando uma pessoa conhece a Jesus, mas depois decide se afastar de Cristo, do ensino dos apóstolos de Cristo,
Isso é apostasia. E apostasia é uma coisa muito séria, porque a pessoa conhece a verdade e decide crer numa mentira. Conhece a verdade, mas aceita a mentira. Isso é apostasia. E aqui nós aprenderemos uma lição de grande importância para mim, para você que está em casa. Que é possível sim, é possível você se manter firme na doutrina verdadeira, mesmo quando a maioria segue outro rumo, mesmo quando a maioria se desvia, é possível você se manter firme em Cristo. Alguns membros da igreja não apenas tinham tolerado o ensino e as práticas imorais de Jezabel, mas estavam seguindo os seus ensinos para a sua própria destruição. Porém, havia na igreja o remanescente fiel. Havia pessoas fiéis, pessoas que permaneceram firmes, mantendo a sã doutrina, agarradas na verdade. Quando tudo está difícil, quando você tem que decidir algo, e geralmente vem o lado mal e o lado bom, e muitas vezes você escolher o certo, você vai perder algo, exige sacrifício, há um preço. O lado fácil é fazer errado, mas cuidado, como diz o pastor, vem o secretário com a margarida do capiroto e traz a terceira solução. Você não precisa abrir mão das duas, mas essa terceira solução pende para o lado errado, gente. Tomem cuidado. Independente do que as pessoas de Tiatira passavam, havia um remanescente fiel, pessoas que não se sujeitaram. Cristo diz que o remanescente fiel, esses de fato são livres. Ser crente, ser cristão, é você ser verdadeiramente livre. Muitos que não conhecem o que é ter uma vida cristã, acham que nós somos escravos. Aquele lá é crentinho, não pode beber, não pode fumar, não pode fazer nada. Acham que nós somos escravos. Nós temos a liberdade da escolha. Eu não bebo, por quê? Eu zelo pela minha família, eu zelo pelo meu filho, isso não me faz falta nenhuma. Eu não fumo porque eu não sou escravo do vício, eu sou livre em Cristo. Agora, as pessoas que não conseguem sair dos seus vícios, estas sim são escravas do pecado. E é possível sim manter-se puro na conduta, mesmo quando outros se corrompem. Mesmo quando outros se corrompem, é possível se manter puro. Alguns crentes de Tiatira tinham se curvado então aos ensinos pervertidos de Jezabel e iam aos templos pagãos para comer carne sacrificada aos ídolos. Também participavam das festas cheias de imoralidade. Lembra que eu falei em estudos anteriores? Festas promícias? Essas pessoas faziam coisas piores que os cães de rua. Os cães, já viram como é que os cães se pegam na rua? Se mutilam, se pegam, 4, 5 cachorros em cima de uma cadela, é aquela nojeira, certo? Aqui eles faziam coisa pior. É isso que alguns crentes estavam fazendo, aderindo a isso. Buscavam conhecer as coisas profundas de Satanás e assim se corromperam moralmente. Isso é um alerta para mim, para você, igreja. Tome cuidado com o tipo de pessoas e o tipo de lugar aonde você anda. Tome cuidado com o tipo de pessoas, com o tipo de lugar aonde os seus pés estão levando vocês. Tome cuidado. Provérbios capítulo 13, verso 20 diz assim: quem anda com sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Quem anda com sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Em 1 Coríntios 15:33 diz: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Para você que se acha forte, o que tem? Você nem percebe o momento que você se corrompeu.
porque você não está mais enxergando, você se corrompeu. E isso aconteceu com alguns membros dessa igreja. Se corromperam, conhecendo as coisas profundas de Satanás. Importante saber que na mesma igreja, onde muitos se corrompiam, ainda havia irmãos que buscavam a santificação. Esses irmãos, eles se apartavam do mal e viviam em novidade de vida. Viviam em novidade de vida. A santidade de vida e de caráter é uma verdadeira marca da igreja verdadeira. Você quer conhecer uma igreja verdadeira? Não é uma igreja dinâmica que está fazendo um monte de coisas, mas é uma igreja que busca santidade, onde os membros têm caráter, têm conduta, buscam isto em Cristo Jesus. E a santidade não é apenas vontade de Deus, mas é o propósito de Deus para a minha e para a sua vida. Sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Deus nos escolheu para sermos santos. Como eu falei, sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Preste atenção, se o propósito de Deus é a nossa santificação, o propósito de Satanás é frustrar esse propósito. Ele quer que nós não nos santifiquemos, mas nós nos aprofundemos nele. Tome cuidado. Satanás está sempre procurando induzir os crentes a pecar. Ele induz, não faz você pecar, cristão. Ele induz, você peca, porque você cai nessa armadilha. E preste atenção ainda mais, ele vai usar de todas as maneiras possíveis para esmagar a igreja pela força. E se não conseguir esmagar a igreja pela força, o diabo vai fazer o quê? Vai usar por meio da perseguição ou heresia. E finalmente tentará corrompê-la com o pecado. Estudos anteriores vai trazer mistura às igrejas. Vai trazer o que o mundo oferece, o que o diabo oferece, e vai trazer de dentro para dentro. É isso que ele faz. Para não cairmos no engano do diabo, é preciso entender que eu e você temos tudo em Cristo. Não precisamos mais nada. Em Cristo nós temos tudo. Temos a plenitude, temos vida plena. Você tem a garantia da salvação, se você realmente é um salvo. E um dos grandes enganos de Satanás, o que Satanás mais faz com os cristãos? É induzir os crentes a pensar que precisam buscar novidades para terem experiências mais profundas com Deus. Você quer conhecer mais Deus? Vamos falar lá com Oxalá, com fulano, vidente. Vamos fazer aquela brincadeira do circo, vamos rodar a garrafa, o Espírito vai revelar. Quer ter experiência com Deus? Tantas coisas são oferecidas, mas você não precisa disso. Você já tem tudo em Cristo. Se tu és salvo, o Espírito habita em você. Você precisa conhecer e conhecer a palavra. Por isso que Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra. Diga para a pessoa ao seu lado, ou você que está em casa, se não tem ninguém, pega um espelho, depois fale para você mesmo, mas diga: a verdade de Deus é suficiente. A verdade de Deus é suficiente. Você não precisa de mais nada fora da verdade. E Deus nos dá revelado na sua palavra. Não precisamos de mais nada. Tudo está feito. O banquete da salvação já está pronto, nos aguardando, os salvos, os remidos. O que precisamos não é de novidades, de buscar fora das Escrituras coisas novas, mas sim buscar a conhecer o que Deus já nos deu: plenitude, vida nova. É assim, viver uma vida abundante em Cristo, que nos deu a salvação. Não é você ser próspero financeiramente. Não tem nada de errado do cristão ser abastado financeiramente, tá?
Cristo não promete que todos vão ser ricos. Não há promessa. Mas se o crente ele tem mais recursos financeiros e Deus abençoa ele a isso, é para ajudar a própria igreja. É a mesma coisa que a gente fala dos não cristãos. Eles não são salvos, não têm a graça sobrenatural. Mas Deus derrama a graça comum para as pessoas. O que é graça comum? Por exemplo, tem médico que não é cristão, mas tem graça comum, tem talento, e ele pode salvar a sua vida. O dentista, você já foi para o dentista que não é cristão, mas ele arrancou um dente, fez uma graça comum. Quem inventou a anestesia? É só aquele vizinho é tão bom comigo, mas ele não é crente. Se ele está sendo bom com você, isso é graça comum. Por isso que tem pessoas que são honestas, pessoas que são de caráter, graça comum. E Deus derrama graça comum a todos. Para quê? Para beneficiar o seu povo, para lutar com toda essa maldade que há nesse mundo. E é por isso que precisamos permanecer firmes e fiéis, conservando essa herança até o fim. E para isso nós precisamos ser santos, povo eleito, geração eleita, nação eleita, sacerdócio real, separado por Deus. Diga para o teu irmão, para o seu soldado, não deu a de espertinho. Você ser espertinho, muitas vezes aqui com as pessoas pode dar certo, mas não se engane, de Deus nada escapa. Deus sabe quando você está dando um espertinho. No final, cada um vai ter que dar contas de si mesmo, de tudo que faz nesta vida. E finalmente, no verso 26 ao 29, diz assim: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as seduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui Cristo vê uma igreja recompensada pela sua vitória, ao permanecer fiel ao seu Senhor até o fim. A recompensa, sim. Se você permanecer fiel ao Senhor, a recompensa, sim. O vencedor é o que guarda até o fim as obras de Cristo. Eu e você estamos guardando? Aqueles que não se arrependem e perecem no pecado são como Judas, filhos da perdição, nunca foram salvos. Então tome cuidado. O vencedor, ele vai julgar os ímpios e ainda mais reinar com Cristo. E olha o que estava acontecendo. A falsa profetisa estava pregando para os crentes que não entrassem nos grêmios. Se você não entrar nos grêmios comerciais e não participar das cerimônias, vocês vão perder prestígio, vocês estão cometendo suicídio econômico e vocês vão falir, o seu comércio vai fechar e você vai passar dificuldade se você não participar dos grêmios. Era isso, os falsos ensinos, para os crentes se corromperem, para os crentes se misturarem. Mas o que Cristo nos ensina? Do que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Do que adianta você ganhar o mundo? Você não vai levar nada daqui. Não vai levar o seu carro zero, não vai levar a sua casa dos sonhos, aqui ou da praia, sua limusine, nada. Você vai levar a tua vida, a tua conduta e vai prestar contas ao Senhor. É isso que você vai levar. E aí você vai esperar como? Cristo vai dizer: servo bom e fiel, ou não te conheço? Afasta-te. Esse é o final. Aqueles que não vendem a sua consciência e não trocam Deus pelo dinheiro, eles vão ser honrados. Não é bom? Cristo vai nos honrar. Vão assentar no trono e ainda vão julgar os ímpios, vão julgar os maus. Aqui muitas vezes, por você ser bom e justo, você é desprezado. Mas no futuro, nos céus, nova terra, você vai se assentar com Cristo, você vai ser honrado.
e você ainda vai julgar os ímpios. Os santos julgarão o mundo, é o que diz em 1 Coríntios capítulo 6, verso 2. No dia do juízo, olha o que acontece. Vocês pensam, mas do que adianta ser bonzinho? As pessoas são tão más, são tão corruptas e nada acontece. Estão com bilhões, milhões na conta da Suíça, estão se safando, são presos, são libertos. Do que adianta ser bom? Que Deus é esse? Esse Deus nos dá a sua resposta. Ele nos alerta. No dia do juízo, os perversos serão quebrados como um vaso de barro. Escrito lá em Salmos, capítulo 2, verso 8 a 9, diz assim: Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como um vaso de barro. Os perversos vão ser quebrados. Esse é o fim. Talvez não vão sofrer as consequências aqui, mas vão sofrer consequências eternas. Eternas. Quer castigo pior que esse? Você no inferno se arrepender. Você pode até se arrepender, mas não vai adiantar. Vai ser que nem o rico Lázaro. Adiantou o rico se lamentar no inferno? Não adiantou. Os salvos receberão a estrela da manhã. Não apenas eles receberão corpos gloriosos que vão brilhar como as estrelas no firmamento, mas também vão conhecer a Cristo na sua plenitude. Cristo, a estrela da manhã. Cristo é a nossa herança, Ele é a nossa riqueza, a nossa esperança. E Ele é o nosso prazer e deleite para sempre. Não só aqui, mas na eternidade. Tudo aqui, às vezes tem coisas que são bons, realmente oferecem prazeres, mas são momentâneos. Tudo isso vai passar, mas Cristo não. A sua palavra permanece. Só Cristo satisfaz a nossa alma. Para você que tem um vazio no teu coração, para você que já buscou em tudo, fez mandiga, foi para macumbeiro, fez feitiçaria, deu 10 pulinhos, já procura em autoajuda. Se você está escutando, você sabe que nada disso preenche o seu vazio, nem riquezas, nada, nem amores, nem paixões, nada vai satisfazer e preencher esse vazio, nem filhos. A única coisa que satisfaz o nosso vazio é Cristo. Você só é completo quando você tem a Cristo como seu Senhor e Salvador, e você vive isso. Aí eu te garanto, você vai estar completo. Só Ele satisfaz a nossa alma. Conclusão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa carta não foi escrita apenas para a igreja de Tiatira, mas a todas as igrejas de todos os tempos, no nosso tempo, agora, para você que se diz igreja. Que Deus nos dê ouvidos para entender e compreender o que Ele está nos dizendo. Por isso que, mais uma vez, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Somente os seus vão entender. Somente aquele que recebeu graça vai entender o que a palavra diz. Como o pastor diz, se nada te atinge, se a palavra é pregada e você não sente nada, é estranho. Algo tem que mudar. Ou você sente alegria porque você está vivendo isso, ou você sente dor porque você não está vivendo isso, ou você se sente constrangido. Independente, mas se você está sentindo algo, é uma boa notícia. É porque você vive. É porque você vive e Cristo quer uma vida melhor para todos nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Pastor? O pastor vai estar orando para nos ajudar. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós entendemos, Senhor, a Tua palavra e desafiamos, Senhor, nesse momento, aquelas pessoas que não estão vivendo em santidade, aquelas pessoas que estão vivendo uma vida avarenta,
uma vida, Senhor, onde acham que fazer as coisas de qualquer jeito é o que traz o melhor benefício. As pessoas que se dizem, se julgam espertos, mas verdadeiramente são pessoas que estão cedendo a Satanás. Estão cedendo, Senhor, um corpo criado para adoração, para o louvor do nosso Deus. Por isso, Pai, nesta noite, que essa palavra possa ter entrado em cada casa, em cada vida, e possa ter gerado, Senhor, um conflito moral, um conflito espiritual, um conflito ético na vida dessas pessoas que não estão andando em conformidade com a Tua palavra, e possam verdadeiramente estar mudando de vida, ter nova atitude, atitude de pessoas verdadeiras, pessoas que estão vivendo em conformidade com a palavra de Cristo. Eu entendo, Senhor, que a Tua palavra faz de nós mais do que vencedores. Cremos nessa palavra, cremos que ela é verdadeira. Pai, eu também oro pelas pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade. Não sei qual é a dificuldade, qual é a limitação, mas Tu conhece cada um. Eu peço que Tu possa estar rompendo todos os grilhões, tudo que tem tentado aprisionar, tudo que tem tentado roubar a alegria dessas pessoas. Transforma-as em situações de bênçãos. Traz novamente, Senhor, a alegria de viver, uma alegria de Te cultuar, uma alegria de Te buscar em todo o tempo, com toda intensidade. Por isso, Senhor, eu abençoo a vida de todos que estão assistindo essa live, dos amados que estão aqui na igreja, e peço que a Tua palavra continue sendo viva na nossa vida e possamos continuar caminhando com pés firmes rumo à eternidade, que é Cristo. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus cuide de cada um de nós. Uma boa semana para todos vocês e continuem firmes na presença de Deus. Amém.